Episódios 4 e 5 de Sai-Hata no Paladin, eu sou o Thunder e nós temos agora Bookworm no Paladin e isso é péssimo. Eu sou o Igor e Hip Produção. Aqui é o Maurício, e eu não vejo como mais olhos um Bookworm, apesar da produção ser péssima, o roteiro tanca, e pelo menos. Tô feliz, eu tô adorando esse roteiro. Pois é, cara, e volta naquele negócio do Bookworm de fatos. E aqui, posso estar enganado, a cova nem é tão grande a ponto de estar contradizendo questões da narrativa dentro da produção, como acontecia em Bookworm com frequência, inclusive na última temporada. Aqui tá mais sendo redundante, perdendo um pouco da graça, estendendo algumas cenas, ou fazendo quase que a produção em si ser literalmente irrelevante, porque o que presta é o texto. Então, o que está sendo composto na tela, ela só não agrega ou é sem graça. Ele não, digamos assim, pune ou contradiz o roteiro, cria algum tipo de contraponto que prejudica de fato a história. O que prejudica mesmo é o pacing, porque o roteiro tá indo muito bem. Entre aspas, né? Não, o roteiro tá indo bem. Porque quando o roteiro decide, vamos dar contexto de personagem, porque como a gente não consegue animar o personagem pensando ou construir visualmente processos, vamos narrar absolutamente tudo que o protagonista está pensando por meio de falas dele para com ele mesmo, um monólogo expositivo interno sobre o plano próprio. Esse é um nível assim, cara, que tá fora do comum. É. E ele faz isso mais de uma vez. E esse é um ponto meio complicado mesmo, que volta mais na composição do que no próprio roteiro em si. Porque escolher colocar essas linhas de diálogo aqui não faz o menor sentido. Tanto que a cena, por mais simplória que seja no seu visual, ainda contextualizava todo aquele monólogo de 3, 4, 5 linhas que você falava, cara, não precisava. A corridinha do Will, a corrida infinita pra ele chegar até a casa dele, onde o Stagnate tava lá, meu amigo, foi isso, né? Tipo, porra, vamos falar sobre a vida, vamos refletir sobre todo o plano, sobre o acontecimento, criar tensão por texto, tá? Mas na cena ela já estava fazendo isso, então produção e história e o roteiro se batendo ali, eu falo, mano, não precisa fazer nesse nível. E nesse caso aí, se eu não me engano, foram mais de 10 linhas, viu? Se eu não me engano, foi entre 12 ou 14. Porque era cada passagem que tinha, era 2 linhas na tela. Você somando o tanto de falas que ele tem, cara. Aí depois ele entra lá dentro e também tem a mesma ideia. E é isso que é realmente preocupante, por assim dizer, porque isso afeta diretamente a sua experiência em cena. Porque a montagem, a ideia que tinha ali era interessante. Mas só que o personagem ter que fazer monólogos para explicar toda a linha de raciocínio dele, do porquê que ele tá tomando ação, porque você não consegue construir isso visualmente, é algo muito complicado, porque querendo ou não, destrói o pacing, destrói a sua perspectiva, o seu nível de como você tá instigado com a obra, porque você tá tendo uma cena de ação, do nada tem uma pausa para uma porrada de monólogo expositivo para falar, basicamente, o vilão fez isso por causa disso, e como o meu personagem é inteligente, ou no caso, o meu protagonista é inteligente, ele já conseguiu fazer toda essa leitura da situação, explicar o porquê o personagem tomou aquela ação e falar, eu vou lá fazer o meu movimento agora para deter a ação que ele tomou. Ou seja, você literalmente anula um ponto de vista do vilão, do caso Stagnate, porque você não consegue fazer uma montagem visual, ou não consegue construir uma cena de maneira que consiga montar isso visualmente, e você usa do protagonista com elemento de muleta de diálogo. E, cara, isso é muito preocupante, porque justamente o que enaltece Sai-Hata é a questão dos bons diálogos, é a questão das boas ideias que ele fomenta, boas perspectivas. E você anula a possibilidade disso ser criado em primeiro plano, porque ele precisa, nesse momento, te dar contexto da situação. Então, o contexto que deveria ser feito visualmente, e o texto agregar nessa montagem, com diferentes valores, como nessa própria cena de batalha ele coloca posteriormente, da ideia do diálogo dele com os pais dele, e como se coloca dessa maneira a situação, a maneira como ele se sente afetado, e ao invés disso, do contexto ser feito visualmente,
ele precisa fazer o contexto pelo texto, ou seja, sobra menos tempo para ele fazer isso. E quando ele não tem essa carga no texto, você vê a qualidade dos diálogos, porque os diálogos eles têm muito valor. Eles refletem pensamento de personagem, refletem ação de personagem e dão consequência para a ação dos personagens. Principalmente aquilo que foi colocado posteriormente, ele relembra e fala, ó, a conexão tá aqui. Ou seja, o texto ele tem valor, mas só que ele, em alguns momentos ele precisa ser retirado para contextualizar. Acaba deixando tudo muito redundante, né? Informações vão se repetindo, e, de novo, o pacing, que já não estava muito bom por causa do diálogo expositivo de não sei quantos minutos, acaba ficando um pouco mais chato e lento, né? O Sai-Hate já tem um ritmo mais lento por natureza, acaba deixando ainda a impressão de mais lentidão, porque as informações, quando são repetidas, acaba, tipo, ainda tá aqui. Apesar disso, eu não sei... esse diálogo interno do narrador dele e tudo mais, eu não sei se é por ódio de outro anime, mas aqui eu acho que eu até consigo tolerar bem. Assim, eu não sei, mas isso eu acho que é o modo como eu absorvo o episódio. Às vezes eu pego esses diálogos e para refletir algum ponto, algum conceito interessante que eu acho, sabe? Por exemplo, o conceito desses dois deuses antagônicos, né? O Stagnate, que é o deus da morte, da estagnação, quer dizer, o deus da estagnação do submundo, e a outra deusa lá que eu esqueci o nome, que também é uma deusa da morte, mas é a deusa da luz, do ciclo de renascimento e tudo mais. É um conceito que eu achei super interessante, e acho que tematicamente até casa muito legal com a questão dele ser um isekai e tudo mais. Ao mesmo tempo, a construção de cena da batalha com um deus, bem, não preciso falar que a construção não parecia que ele estava lutando com Deus, nem um pouco, pelo menos quando a gente vê no mundo dos animes, né? Nossa, o Deus, o poder de um Deus daquele mundo, não parecia nem um pouco o que a gente esperaria disso, mas ao mesmo tempo eu não sei, pode ser um pouco de síndrome de Estocolmo, assim, de tipo, eu querendo imputar qualidades boas em Sai-Hate, mas inicialmente, pelo fato dele ter escolhido que o primeiro Big Boss dele vai ser o Deus, eu achei interessante. Eu passo, na verdade, eu passo um pano para a falta de produção nessa luta, porque eu acharia quebraria muito mais, pelo menos para mim, a minha suspensão de descrença, se ele saísse lutando primeira batalha com Deus, aquelas batalhas épicas de anime que destrói não sei quantos continentes. Uma batalha mais padrão, com um nível de perigo do que é aquele Deus, eu achei interessante, pelo menos a forma como a produção conseguiu mostrar. Pelo menos nesse ponto não quebrou minha suspensão de descrença. Ao mesmo tempo que, pensando agora, que me levantou um alerta. Porque se esse é o nível de um poder de um Deus naquele mundo, então a gente já sabe qual é, entre aspas, o máximo do power play que eles vão conseguir mostrar. Que bota, inclusive, uma régua bem baixa para Sai-Hate comparado a outros animes de fantasia. Tem uma forma bem interessante disso, quanto a power play, que meio que o contexto já contextualiza bem o power play ser mais baixo, vamos dizer assim. Ele não tá no pleno poder dele, o próprio Will não é tão poderoso, então é uma coisa que realmente tá ali tudo na base, tá bem nerfadinho todo mundo, isso daí eu não acho também ruim. O ponto é que se é pra fazer algo mais pé no chão, você tem que entender como você vai desenhar essa linha de raciocínio. Não desenhar de fato na mão, mas como que você vai querer projetar essa situação. Porque assim, nos primeiros 3 episódios, Sai-Hate tava, obviamente, com uma produção muito mais abaixo da média, muito mais simples, mas você tinha um storyboard que era funcional, né? A primeira luta com Blood, a gente falou isso. A luta que ele pegou a lança, a gente também enalteceu bons pontos ali. Você entendia algumas coisas. A luta com o Gus tinha coisas, tinha elementos ali que você entendia qual era a composição e o que o personagem estava fazendo. Por mais pouco detalhado que seja, ainda assim tinha uma lógica e era mais bem construído. Aqui não, eles escolheram fazer de fato essa luta mais pé no chão, onde a ideia que o próprio Will deixou de uma forma extremamente positiva de
eu tinha esses 3 pontos, eu tinha esses 3 poderes que o Gus, a Mary e o Blood deram pra mim, e deram essa abertura, e eu consegui ganhar desse deus por conta que os 3 me ajudaram. E isso daí só dava a impressão, quando você via tudo isso, quando você via pelo texto. Porque visualmente, ele te dava uma introdução a isso muito fraca, né? Tipo, foi uma luta tecnicamente, visualmente muito fraca, o storyboard muito fraco, muito, simplório, pra não dizer outra coisa. E quando você meio que culmina nesses 2 pontos de vou fazer uma execução visual muito simples, muito fraca, e uma narração extremamente expositiva e detalhada sobre tudo que o Will tá pensando e tudo que o Will tá fazendo, não é uma boa conexão, não é algo que casa, porque torna redundante, torna massivo, faz a luta ser muito mais esticada do que deveria, e esses 2 pontos culminando no mesmo ponto, ele meio que infla esse momento. E então a escolha de fazer esses 2 foi ruim. Se fosse apenas essa cena, mesmo com a produção fraca, sendo menos expositiva, mas deixando a cena fluir por ela mesma, beleza. Ou se vamos reduzir o máximo de cena e deixar muito mais em âmbito da perspectiva do Will quanto àquela cena e tentar deixar menos grandioso e tornar aquilo uma batalha muito mais pensativa, né? Um momento de cena muito mais pensativo para fazer o texto se valer acima da ação, beleza também. Só que fazer os 2 juntos ali foi uma coisa que não funcionou, porque também tornou mais arrastada a luta e menos proporcional de você saber até o power play ou o nível de poder daquele mundo, que contrastando a outras cenas que a gente já viu, inclusive nesse episódio 5 mesmo, do Blood enfrentando outros bichos que eram muito maiores, ou explosões que tomavam proporções de cidades, ou destruições muito maiores, dava um nível de entendimento maior daquele mundo, ou de como funciona o poder ali. E casa mais a ideia de, pô, essa batalha realmente foi algo muito mais nerfado, mesmo sendo contra um deus, e mesmo o Will usando o poder de uma deusa. Então, de novo, Sayate só sendo muito falho em ter uma produção que seja muito mais competente até pra escolher e entender o que ele tem na mão. Porque, pô, beleza, eu tenho um texto muito bom e eu vou fazer narração, exclui a produção da tela, deixa menos elementos na tela pra você ter esse ar de redundância. Não é o melhor exemplo, mas é um exemplo que fizeram, inclusive, foi no... aquele anime lá do... que era só uma visual novel, basicamente, o... Sakura Reset? Isso, Sakura da Reset, que ele exclui... Não, proibido. Não chegou nesse nível? Não. Aquilo é muito pior. Não, aquilo é muito pior porque eles escolheram deixar só o texto trabalhar. Aqui eles tentaram fazer o texto e a produção trabalhar, só que tornou redundante a cena, entendeu? É isso que eu queria trazer. Não é um bom exemplo, mas é uma escolha. Inclusive, já que você fez a comparação, eu prefiro que foi feito em Sayate. Pra ser mais redundante, pelo menos ter um elemento de tela. Exatamente. O Sakura da Reset teve um momento de, tipo, ficar 1 minuto quase no mesmo quarto. Pode crer. Não, aquilo era triste, Tem um episódio da cena do relógio que fica o enquadramento no relógio pelo menos uns 30 segundos. E os personagens dialogando. E eu não vou mostrar. Aí transição... o plano contra plano era o personagem de costa, aí trocava, aparecia o relógio. Ele não queria animar nem a boca. Não cite o proibido em vão. Ok. Aquilo foi muito pior. Mas é um exemplo extremo, mas é um exemplo de eu vou escolher o que vai trabalhar aqui. Ou vai ser a produção ou vai ser o texto. Aqui em Sayate tentaram fazer os 2. O texto estava indo bem, mas a produção retornou mais redundante tudo, porque era simples o que eles precisavam apresentar aqui. Tanto que eu tenho outras cenas que a redundância ela não estraga o pacing nem a percepção da cena. Mas, de novo, é muito triste ver Sayate sendo uma produção muito fraca. Cara, e quando você pega aí, já que a gente, basicamente, episódio 4 e 5 foi a maioria momentos de batalha, o episódio 4, ele tem um bom corte, que é quando ele pega
e ele vai dar, aparece as caveirinhas e ele vai dar uma sequência de golpes. Aí tem um corte ali que ele vai fazendo vários golpes em sequência e fala, pô, isso aqui tá bonito, isso aqui tá legal. Aí depois, transição de cena, quebra. E esse que é o ponto. Porque tem algumas ideias que são interessantes. E quando bem executadas, fica legal. Só que quando você tem em Sai-Hate, pega aí 60, 70% do episódio porrada, não tem como sustentar. Eles conseguem fazer um corte legal e os demais fica meia boca. Que aí ou eles colocam action lines, ou eles fazem aquele corte Goblin Slayer, né? Que é corta no golpe e transição. Tipo, tem que se utilizar desse tipo de recurso, porque realmente eles não conseguem sustentar a ação em primeiro plano. Inclusive, o corte que eu falei, esse daí que vai passar agora. Que foi essa sequência aí que eles estão cortando todo mundo. Cara, isso é muito bonito, gostei dessa ideia. Mas você vê que o tanto de caveirinha que tem que ele golpeia e o tanto que tem no ambiente não é responsivo. Mas esse é o ponto. Quando você tem uma obra que tem uma limitação de produção, você tem que saber escolher como que você vai montar a cena e que elementos tirar. É aquela coisa, inclusive eu tinha visto mangakás, eu não lembro qual vídeo, tem um vídeo que o mangaka cita, pô, você vai colocar na história uma bicicleta, só que eu não sei desenhar bicicleta, eu não vou poder colocar esse elemento, pô. Justo. O mangaka falando. Então é a mesma coisa no anime. Pô, eu vou colocar uma horda pra criar um pseudo Musou, mas só que eu não consigo animar tudo, vou colocar vários caveirinha. E depois eu não consigo nem respeitar as caveirinhas que estão no layout de cena. Então, cara, tente não se sabotar. E aquele ponto aqui, ele tentou tanto pra cima em questão de montagem de storyboard, que quando você olha o resultado não atendido na expectativa que o storyboard foi idealizado, que você fala e olha, pô, isso aqui ficou muito estranho. E é justamente isso que acontece aqui. A ideia que ele teve, pô, legal. No material original, em texto, deve ser fantástico a maneira como ele estrutura essa batalha, estrutura essa passagem. Só que quando você faz a transição de mídia, coloca na animação, se não tiver uma produção que consiga passar todos esses detalhes, sendo bem sincero, às vezes é melhor mudar, tirar todos os esqueletinhos e mudar isso aqui, cara. Porque se você fizer dessa maneira, ou com o storyboard estruturado dessa maneira, cara, não tem como. Dentro dessa situação, às vezes era até melhor fazer um Cavaleiros do Zodíaco, que ia ficar menos pior a situação. Então, cara, é aquela coisa, ser ambicioso eu gosto, mas quando você tem respaldo pra ser assim. E não é como o Sai-Hate no Paladin tivesse uma produção pra tirar o melhor da obra original. A gente tá falando da produção de Sai-Hate no Paladin, a gente tá falando da produção de Kimetsu. E olha que a produção de Kimetsu não foi nem a melhor da Futebol, mas mesmo assim foi boa pra caramba. Pois é. É o poder da sonegação de imposto. Pois é, tem um ponto que você falou que é até interessante sobre ter noção do que você tem em mãos pra fazer, que, querendo ou não, por composição de ambiente na cena dos esqueletinhos é legal. Porque se você repara nos esqueletinhos, o design deles funciona. Um 3D que casa bem com a produção de Sai-Hate, tá? Não é a produção, não é lá muitas essas coisas, mas os esqueletinhos faz bem o papel deles. E eles sempre estão em posições diferentes, eles estão compondo o cenário de uma forma muito mais verossímil, onde você entende que é um exército de esqueleto e esse exército tem valor de cena. Mas só quando está parado. E de fato é mais difícil quando você tem que fazer o Will lutar contra todas elas. Porque você pega os elementos delas se movendo unitariamente e usando até a computação gráfica para beneficiar a construção de cena, é justamente isso. Elas se movem de formas diferentes, elas estão em posturas diferentes, elas têm ações específicas por unidade. Isso é bom, isso ajuda inclusive a popular a cena. Mas você olha em primeiro plano, tá o Will bugado. Aí é difícil, sabe? E é meio complicado, porque querendo ou não, a staff de Sai-Hate não tem condições de fazer algo muito melhor do que isso. Inclusive, se pudessem usar mais o 3D, eu ficaria mais feliz, porque o 3D aqui em Sai-Hate está se mostrando muito mais competente que o 2D. E vamos esperar a noite pra usar o 3D, né? Ah, mas que use, cara, que use. Iluminação no modelo? Não, a luz da lua não funciona aqui, irmão. Prefiro isso do que os bugs 2D, cara, pelo amor. Exatamente, inclusive coitado do Stagnate. Uhum. O character design, principalmente a face dele, se metamorfa.
É um negócio assim incrível. Quando ele leva um golpe, eu levo um golpe de maneira concomitante. Ele apanha junto. Porque ele faz caras e bocas. Cara, meu Deus. O Mas veja bem, isso é um crime. Veja bem, isso é uma representação dele ser o deus das trevas, da sombra. Então ele não tem uma forma fixa. Tá tudo, Mas esse é o problema. Produção perfeita. Esse é o problema, ele é o deus da estagnação. Ele vai ficar igual. A última coisa Esquece o nome. Esquece as referências a nomes latinos em Sai-Hatê. Ah, sim. É, porque a última coisa que é estagnada é o character design dele, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa que, pô, eu gosto do texto, eu gosto de... Eu fico feliz de pelo menos a gente ter uma ambição nesse sentido. Porque é aquela coisa, tentamos, a Steph quer trabalhar. Mas, cara, tem produções, inclusive, principalmente animes como Sai-Hatê, que não é uma produção, assim, muito badalada, nem nada do gênero. Então, tipo, eu gosto que pelo menos eles tentaram, você vê que eles realmente tentaram fazer as cenas, tentaram fazer o melhor deles. Isso é visível. E eu fico feliz com isso. Mas, em contraponto a isso, é triste você ver muitas dessas cenas, e principalmente quando você projeta se Sai-Hatê tivesse uma produção assim muito melhor, o que Sai-Hatê poderia fazer? Seria de fato um dos animes mais, assim, bem criticados da temporada. Seria um dos animes mais bem enaltecidos aqui, cara, porque potencial de texto ele tem. Em 5 episódios, o que ele fez para contextualizar a personagem e o ambiente que o Will está, e gastando basicamente 5 episódios para ser os episódios de introdução da obra, falando daquele pequeno micro, sendo que é uma história de Sekai, e querendo ou não, agora a gente vai ter a jornada dele, é muito contra fluxo, vamos dizer assim, porque o que geralmente é episódio 2, 3 já tá dedo no cu e gritaria, o protagonista já tá ganhando poderzinho, já tá pegando um monte de waifu e é assim que funciona. Sai-Hatê, ele é muito consciente nisso, de ter o seu próprio tempo, e respeita muito isso e usa seu próprio tempo para fazer coisas excepcionais, principalmente concepção de personagem e regras de mundo. Esses episódios, assim, que foi basicamente o final desse arco de introdução, que agora o Will vai pro mundo, cara, foram excepcionais. Pra conceber o Will, pra conceber os 3 personagens que criaram o Will, pra dar uma boa base desse mundo, criar um puta de um vínculo com esse personagem que ele importa, com regras que nós vimos ele passando que importam, com uma lore de mundo rica e que faz sentido e que importou. Esses 5 episódios, eles foram extremamente eficientes pra fazer isso. E que bom que ele fez isso. Que bom que temos uma obra que está se respeitando dentro de texto e dentro de roteiro e fazendo as coisas funcionarem. Vamos dar os benefícios de algumas vezes a própria produção ser eficiente em fazer certos momentos, que são momentos de diálogo, são momentos mais contemplativos, são ideias de utilizar muito mais a fotografia, muito mais um layout de ambiente para contar algo do que de fato fazer personagens se movimentando, utilizando o character design dele para aprimorar a sua imersão ou o reflexo de sentimentos. E aí ele geralmente joga muito mais diálogo em cima disso, aproveita de um visual que tá funcionando, né? Quando ele conheceu a deusa, por exemplo, no episódio 4, foi justamente isso. Você tinha um cenário legal, você tinha uma ambientação quebrando aquele plano real, mostrando de fato aquele impacto de uma deusa, um momento de aceitação de um novo poder, dele entendendo qual é a função dele, comprando essa adoração a essa deusa, entendendo qual vai ser o seu papel e ele se empenhando em continuar nesse ciclo de eu vou viver, eu vou morrer, eu vou lutar contra o deus da estagnação e esse daqui é a minha sina, né? Essa daqui é a minha vontade. E funciona perfeitamente bem, sabe? O texto conectou bem a cena, que você entendeu tudo que ele tinha que passar no tempo dele, da forma dele e segue em frente. Mesma coisa aconteceu no próprio episódio 5. Quando eles precisavam conversar, quando eles tiveram um diálogo de despedida, depois da luta, e foi um momento, obviamente, muito mais ameno em composição de cena, você tinha basicamente o texto brilhando e te
dando toda a carga dramática e emotiva de você sentir a perda desses personagens e o momento de despedida. Então, querendo ou não, Sayate, pelo menos nesses momentos, ele é eficiente. Ele é eficiente em sua condução de cena e excepcional em seu texto. Aproveitando o que você falou dessa questão da deusa, dessa questão de conceito de mundo, eu queria puxar o assunto de como eu acho incrível essa temática que Sayate criou do mundo para si mesmo. Você tem, vamos colocar assim, você tem a temática do Isekai. O Isekai, o mundo de fantasia, que por algum motivo a pessoa morre e vai para outro mundo, ela é transportada para outro mundo, blá, 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 blá. A gente tem geralmente uma premissa base que é o cara estava infeliz, chateado, com problemas no mundo nosso, acontece alguma coisa, ele morre, ele é transportado, alguma zica acontece, ele vai para o outro mundo, onde ele vai buscar viver o que ele não viveu na vida passada dele, ter uma vida melhor e tudo mais, e você tem essas nossas narrativas de Isekai, que geralmente são uma narrativa de escapismo, onde já a nossa realidade é uma droga, o nosso mundo é uma desgraça, então agora eu vou para o meu mundo onde eu posso realizar meus sonhos molhados. Nessa perspectiva, eu gostei muito do que Sayate fez, de conceito de criação de mundo. Primeiro, começando pelo final, a questão dele ser um personagem que, vamos dizer assim, apesar da gente não ter muita visão do passado dele, ele se declara como alguém que era recluso, que não conseguia viver socialmente, que tinha seus problemas para se enquadrar nessa sociedade, e que agora ele aproveitou essa segunda chance e está ativamente buscando se redimir e fazer as coisas. Ele não está sentado chorando no canto falando: ai, como o mundo é malvado comigo. Obrigado. Fora isso, o conceito dos dois deuses antagônicos que foi colocado aí, né? A deusa da luz e o deus das trevas, o Stagnate. Qual que é o nome da outra deusa que eu sempre esqueço? É Gracefield, alguma coisa Gracefield. assim? É isso mesmo? Alguma coisa assim. É. Isso. Eu não sei se a pronúncia é certa, mas Gracefield, obrigado. É algo nesse sentido. Eu acho super interessante, porque ambos representam deuses da morte. Inclusive ela, que teoricamente é uma deusa da luz, ela é uma entidade que representa o deus da morte. Mas são faces diferentes da morte, e eu gostei de como Sayate colocou esse negócio. Você está no Isekai, então se você está no Isekai, nesse seu universo ficcional, existe ciclo de morte e renascimento. E você aproveita isso e atrela isso a uma divindade relacionada à morte. E você coloca ela como uma entidade da luz. A Gracefield é a deusa da morte, mas é a deusa não da morte e acabou, que é o Stagnate. As coisas acabam na morte, elas param na morte, elas se mantêm estagnadas, né? O nome remete ao latim. Ela é a deusa da renovação. A morte é o fim e é o começo de um novo ciclo, e você tem essa questão de renovação e ciclo e novas chances e tudo mais. E é uma temática que a gente não vê muito ser explorado em Isekai, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um Isekai com essa ideia. Pô, eu já tô num universo que existe ciclo de morte e renascimento. Por que eu não faço o Deus da morte representar esse ciclo, em vez de necessariamente ser nosso Deus maligno, das trevoso, do mal, que quer destruir o mundo? E às vezes ele é uma loli demônio também. Varia de anime para anime. Basicamente isso. Eu queria trazer esse ponto porque eu acho que eu não lembro de ter visto outro anime que teve essa sacada de roteiro, e eu achei muito legal. Essa sacada é muito legal porque não é só o tema. De novo o Sayate fazendo isso importar. O mais incrível disso tudo é porque as passagens dele para apresentar esses deuses, eles importam em primeiro plano e impactam em situação de personagem. Porque acontece isso justamente com o Will, porque ele é um reencarnado,
Acontece com os 3 Undeads, né? O Blood, a Mary e o Gus. E agora, no momento de ponto final, vamos dizer assim, ou de resolução, quando ele consegue destruir. Ele basicamente destrói essa forma do Stagnante, mas ele ainda está selado, ele vai se regenerar, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Como se ele destruísse o corpo físico dele. Isso. O modo pelo qual ele consegue se manifestar no mundo humano. Que ainda ele tá selado, então tem um momento aí dele voltar à vida, tanto que o Gus fica justamente por isso. E esse final é muito interessante por conta disso. Quando ele dá a escolha, vamos dizer assim, de morte. Porque o Gus explica, eles podiam fazer como eu, mas eles escolheram fechar esse ciclo. Porque pra eles já deu esse tempo e eles não queriam, tipo, ter a ganância da vida eterna, que também é um tema que tava ali a todo momento. Obviamente, quando eles ficaram de forma undead, não era porque eles queriam aproveitar a vida após a morte continuando vivo, mas eles tinham esse dever de proteger esse lugar e de não deixar o Stagnate fazer o que ele queria para proteger o selo dele. E agora que uma parte dele foi destruída e o Will, ele é a nova luz que vai reger essa luta, né, de bem e mal, luz e trevas, eles puderam descansar em paz e, de fato, fazer esse ciclo de vida e morte, onde eles quebraram o ciclo de vida eterna que eles estavam. Então, você tem essa rima narrativa, essa rima temática acontecendo e importando para os personagens. Por isso que o Sarrate me impressiona tanto, porque, de novo, você tem a temática, a lore do mundo impactando diretamente a ação e escolha de personagem. Isso é muito positivo e isso faz as suas passagens importarem e as regras desse mundo, a construção dos personagens casarem, ficarem assim, né? Dar mãozinha um pro outro e ter uma narrativa fantástica como a gente tá tendo agora. Só corrigindo, quem tá selado não é o Stagnante, não, é o Rei Demônio. É o Rei Demônio, isso, desculpa, eu confundi os dois. Juntei os dois e deu isso. Mas, mesmo assim, ainda junta essa questão temática que eles estavam trazendo aqui e fazendo a premissa temática de Sarrate, dos deuses e da lore, que geralmente muitos outros isekais tentam fazer, que você fala, tem muito texto, não importa. Aqui tem muito texto e importa pra caralho, porque impacta diretamente aos personagens. E, bem, tipo, basicamente a gente tem esse momento final justamente dando esse andamento, né, pro final desse arco, desse ciclo desses personagens. E que, cara, não tem como. É texto e dublador tancando pra as cenas serem muito mais emotivas, pra você ter aquela carga da despedida, desse momento final deles, de passando esse bastão da geração e fazendo, de fato, essa rima narrativa, essa rima temática do Blood e da Mary, tendo filho, e depois você tem até um momento final, antes deles morrendo, né, no final, no pós-crédito, deles tendo essa conversa e fazendo esse momentinho extremamente fios, que é complicado, rapaz. É incrível como o Sarrate ele consegue te aproximar a esses personagens. Ele é essa bomba empática e você consegue comprar, porque esses personagens são muito bons. Inclusive, Thunder, para de falar, senão você vai chorar de novo. Eu tô tentando aqui, cara, porque, meu Deus do céu. Ai, que fofo. Só tu pra chorar com o quadro estático, mas tudo bem. Eu tava chorando pela dublagem, cara. Os dubladores estão tancando a cena. Inclusive, o que mais, além da questão do dublador, o próprio contexto da cena em si. Porque, querendo ou não, como você falou, você tem a questão da dublagem, o próprio contexto que eles estão dialogando ali, o texto também ele é muito interessante, porque ele coloca pontos de relação entre eles que faz com que você crie mais empatia. E ele caracteriza ainda mais os personagens e as personalidades deles. Então é um texto que também agrega pra você conhecer mais esses personagens, principalmente na relação entre eles com o Will fora de cena. Mas o que mais
me agregou com impacto emocional, por assim dizer, nessa cena, é a escolha do local. Porque o ponto onde eles estão é exatamente um ponto de um alto da montanha onde eles conseguem visualizar tudo. E é o mesmo ponto que foi, não sei se local, porque aí tem questão da mudança geográfica. Mas a ideia é um local semelhante ao quando o Will tomou a decisão dele, que eu vou viver essa vida nesse mundo, não sei o quê. Quando ele toma a decisão dele é porque ele vê o ambiente, ele fala, pô, esse é o mundo, é o meu. E você pega o enquadramento e a montagem que é feita ali, é basicamente a mesma perspectiva. Eles olhando de cima para baixo, e ele faz meio que essa construção visual ter esse tom e se conectar nesse sentido. E querendo ou não, isso daí auxilia muito, porque você conecta o contexto deles com o contexto do Will. E quando a cena dirige o diálogo com as projeções futuras do filho, você conecta ainda. Então, a conexão inicial pelo layout de ambiente e posterior pelo próprio texto faz com que tenha uma carga que vem não só daquele momento, mas vem de todos os momentos anteriores que eles passaram. Então, é um flashback que ele é carregado pelo que aconteceu no futuro. E é justamente o contrário que a gente vê, né? A gente vê um flashback sendo colocado de maneira a fazer o propósito inverso. Aqui não. Aqui o que passou no futuro carrega o flashback, não o flashback carrega o futuro. Então eu gosto desse tipo de viés, eu gosto desse tipo de montagem de cena, porque ele também agrega nesse sentido. Muda um pouco a ótica da tragédia também. É interessante, é até bem criativo fazer isso, porque eles já morreram. 2 vezes, no caso. Então, fazer essa inversão é bem interessante. Mas não repara muito em layout de ambiente, não, porque provavelmente eles usaram o mesmo layout do Will, porque eles não iam redesenhar o cenário, nem fudendo. Fica tranquilo. Joga tudo escuro ali, ninguém vai reparar e vamos manter a ideia da construção da cena em si, não os elementos visuais que foram usados para construir. Não tem orçamento, não, irmão. Não tem condição. A regra é clara. O anime não fala, não fica esfregando na minha cara que ele tem cenário bonito, eu não reparo em cenário. E não vou criticar ele. Se ele tá narrando que o cenário é bonito, quem sou eu pra questionar? Por aí. Podem criticar à vontade. Eu trago com todo... Enquanto o Serra manter esse nível de roteiro, eu feliz da vida trago meu rodinho, meu esfregão, meu balde, meu pano, tô passando aí, vocês podem criticar a produção à vontade, eu admito que tem problemas, mas eu ainda pego meu rodo e tô achando maravilhoso. Pois é, cara. Pois é. Inclusive, duvido que quando dia e noite é basicamente muda o filtro, mas o cenário mantém igual. Faz sentido, de fato, faz sentido, mas aí eles usam os mesmos ambientes pra construir a cena. Não vou pensar sobre, não quero saber se eu tô certo quanto a isso. Prefiro não saber, a ignorância é uma benção. Então... E é isso. É isso.